Bom dia, Pedrinho. No próximo confronto, a gente tem dois times em momentos diferentes, né? O Operário já classificado e o Altos já rebaixado. Para vocês, a preparação muda até a questão de logística? Claro, um pouco complicada, né? Justamente por ser uma viagem longa, mas de alguma forma esse fator da classificação e do rebaixamento do adversário muda vocês? Bom dia. Eu acredito que a nossa preparação não, eu não sei como que tá o lado de lá, né? Mas por nós, assim, eu posso falar que a nossa preparação não mudou em nada, na verdade ela até se assentou pra gente não ter entrar numa zona de conforto, achar que por já estar classificado tá tudo bem. Na verdade agora é muito importante para definir o lugar que a gente vai se classificar, para pensar já nos possíveis próximos adversários, até a questão de logística também, né, para a próxima fase. Então, respondendo a sua pergunta, não. Do nosso lado, não. A gente ainda continua atento aos detalhes, atento à nossa preparação. E a questão de logística, na verdade, eu vi pouco, mas eu acredito que são duas conexões, como são nas outras viagens, então acho que isso não vai fazer tanta diferença. Mas a questão externa mesmo, de campo, de clima, isso talvez pegue um pouco, mas a gente está se preparando já a semana para poder isso não interferir na partida. Bom dia, Pedrinho. Eu acho que uma grande preocupação passa a ser o gramado lá. Todo mundo sabe que é um dos piores gramados da Série C, um piso ruim, isso decididamente, todas as equipes que jogaram lá falam isso. E o Operário está, entre aspas, mal acostumado, tá? Com campo de CT muito bom, aqui está um tapete, o gramado do Germano Krieger, então é um time de toque de bola, um time mais técnico. Até que ponto isso prejudica, até que ponto é uma preocupação para o time? Bom dia. A gente espera que não nos prejudique, né? A gente está trabalhando em cima disso para que isso não interfira, né? A nossa estratégia mudou um pouco de acordo com esse fator do gramado, né? Como você disse, o nosso time ele preza um pouco mais pela posse de bola, né? Para ficar um pouquinho mais com a bola. Então, para nós, um campo em condições perfeitas para jogar, ele vai favorecer a nossa maneira de jogo, né? Mas a gente mudou um pouco a estratégia para poder que isso não interfira na nossa maneira de jogo, que a gente consiga fazer uma boa partida lá. Bom dia, Pedrinho. Você é prata da casa, Grossense, já foi campeão brasileiro da Série C pelo próprio Operário em 2018. Eu queria que você falasse do teu momento, né? Porque você vem sendo um pouco aproveitado, né, pelo técnico Rafael Banais. Eu queria que você falasse como é que você trabalha com isso, né? Como é que você lida com essa situação. Eu sei que você se dedica muito, né? Tem um bom preparo físico. Como é que você trabalha com essa situação de não ser muito aproveitado pelo treinador? Bom dia. Assim, o atleta que falar que não quer estar dentro de campo, eu acho que ele não merece estar num elenco competitivo e vencedor como a gente tem, né? Então, todos os atletas que estão trabalhando aqui no Operário, eles estão esperando essa oportunidade para jogar, mas nós temos uma maneira de pensar, pelo menos nesse grupo, tentando colocar sempre a nossa equipe à frente das nossas ambições pessoais, né? Mas a gente sempre trabalha esperando a oportunidade, né? E às vezes ela não avisa quando chega, né? Então você tem que estar pronto, tem que estar preparado, porque de uma hora para outra ela pode chegar e se você não estiver atento na tua preparação, ela vai chegar e você não vai conseguir aproveitar, né? A gente sabe que isso é normal no futebol, ainda mais uma competição como a Série C, que é uma competição com um jogo na semana, né? Não é como a Série B, que você tem 2 jogos e o elenco acaba rodando um pouco mais atletas tendo oportunidade, mas aqui a gente tem um elenco que um respeita o outro, acho que isso é a prioridade, né? Independente do atleta que está dentro de campo, a gente está respeitando ele, está torcendo por ele e a gente respeita também muito a decisão do Guanais, né? Que é um treinador que deu oportunidade para todo mundo. Eu tive bastante oportunidade no estadual, acredito que naquele momento fui bem. Chegou outros atletas, estão tendo oportunidade, né? É normal isso no elenco, mas eu tenho certeza absoluta que quando a minha hora chegar eu vou estar preparado. Obrigado, Pedrinho, você até comentou, e não só você, como quase 100% dos atletas também comentam sobre essa coletividade aqui no Operário.
como que coletivamente e individualmente vocês têm essa preparação mental justamente para manter essa força psicológica durante os jogos? É uma coisa que eu acho que ela é fator determinante para você ter um grupo e um elenco vitorioso, né? Não é fácil, a gente sabe, são mais de 30 atletas que cada um tem os seus objetivos pessoais, né? Mas eu acho que o fator primordial é a gente tentar colocar o nosso objetivo coletivo na frente do pessoal, né? Porque existe uma máxima no futebol e ela é verdadeira, que quando o coletivo vai bem, quando o coletivo é vitorioso, ele acaba favorecendo o grupo todo, né? Eu já passei por elenco que eu jogava e o elenco não foi vitorioso e para mim isso não significou nada. Como já passei por elenco que eu não joguei tanto, o elenco foi vitorioso e para minha carreira foi bom, né? Então eu acredito que pro dia a dia a gente ter essa cooperação, a gente ter essa ajuda. Aqui é um elenco que não tem vaidade nenhuma, desde do menino mais novo cobrar o jogador mais velho é da mesma forma. Isso é o que o Rafael, o que o Guanais pregou desde o primeiro dia de trabalho. Essa cobrança é mútua, não interessa se é o Felipe que é o artilheiro do time ou se é o Pedro, o Amorim que estão jogando menos nesse momento, que ela vai ser aceita da mesma forma. Então acho que dessa forma a gente está construindo um grupo que vai brigar pelas primeiras colocações nas competições e é um grupo bem competitivo por causa disso. Pedrinho, o time deles passa por problemas sérios lá, né? Um dos principais jogadores dele lá, capitão do time, mais de 50 jogos, pediu a conta na segunda-feira e foi embora, foi liberado pela diretoria e eles têm problema de atraso de salário. Claro que o Operário não tem nada a ver com isso, mas isso muda com certeza a forma deles atuarem. É um time que já caiu para a Série D, sabidamente, matematicamente. É uma equipe que não tem nervosismo para jogar contra o Operário, não tem pressão. E isso transforma o time deles mais ou menos num franco atirador. Não se sabe como é que eles vão atuar. Se eles vão partir para cima, se vão se fechar. É muito difícil de definir isso. Eu acho que até vendo os vídeos dos jogos deles fica difícil se imaginar como eles vão se comportar. Até que ponto isso pode atrapalhar os planos do Operário Ferroviário? Porque a gente sabe que o Operário é muito organizado, que trabalha em cima de como trabalha o time adversário, bola parada, é tudo muito estudado. De repente pega um time que pode vir totalmente diferente. Até que ponto isso atrapalha? É aqueles jogos que nós os atletas, a gente brinca que é uma isca, né? Porque é o jogo que o adversário ele entra mais solto, né? Mais solto, sem responsabilidade, é mais difícil. Para nós a gente tem que estar mais atento ainda para não achar que, eles não tem mais nada a perder naquele jogo, então vai ser tranquilo, vai ser... Não, pelo contrário, a gente já viu muitas situações que isso aconteceu, né? De uma equipe estar brigando por uma situação, a outra já não tinha mais nada a perder e eles jogam leve, jogam solto, né? Então a gente está tentando se blindar dessa forma, por isso que a gente está se preparando ao máximo para essa partida, porque para nós ela é de suma importância para definir colocação, né? A gente tem uma meta até o final da competição e é como você disse, a gente não tem ainda muita ideia do que vai acontecer pro lado de lá em questão de escalação, né? A gente sabe um pouco como eles jogam, sabe algumas estratégias, né? Mas a gente não sabe quais os atletas que podem vir nos enfrentar. Mas acho que o mais preparado disso é a gente tá com a concentração 100%, sem desviar o foco da partida para poder não ser surpreendido lá numa falsa sensação que eles já não têm nada a ganhar com a partida e vão jogar de qualquer forma. Eu não acredito que vai ser dessa forma, não. Acredito que vai ser um jogo bem difícil, até por esse fator de eles não ter nada a perder no campeonato, entre aspas, né? Pedro, como eu disse na primeira pergunta minha, você foi campeão brasileiro aqui em 2018, né? Como que você usa isso, né, perante o grupo, sendo um jogador aqui, teve outras conquistas, não só do brasileiro, mas sendo pontagrossense, praticamente criado aqui dentro, né? O que você passa para os companheiros, o Pedro Botelho passa para os companheiros, a importância dessa conquista, desse retorno à Série B para o Operário? Eu acho que isso me dá um pouquinho mais de experiência nos momentos de decisões, né? Eu sei mais ou menos como que a nossa torcida se porta, eu sei mais ou menos como fica a nossa cidade nesses momentos, né?
Eu acho que numa visita, num projeto social aqui pelo clube, fui perguntado disso e eu brinquei. Eu falei, olha, quando o Operário chega nas finais, não é mais só a torcida que está dentro do estádio, né? A gente vê uma cidade mobilizada, né? Às vezes eu brinquei na final contra o Curitiba que não tinha gente na rua no horário do jogo, né? E eu acredito que foi assim também na final contra o Cuiabá, porque a gente sabe que a cidade toda se mobiliza para esses momentos. Então, eu acho que eu tenho tanto eu quanto o Índio, quanto outros atletas que passaram aqui por decisões, a gente sabe que a nossa torcida fica muito mobilizada nesse momento, né? E ela acaba transformando a cidade por inteiro, né? Eu acho que é o evento da cidade naquele mês, naquele bimestre, né? Então, eu acho que nesse ponto eu posso passar para os meus companheiros de equipe isso, que na hora na hora decisiva a gente vai ter, não só na hora decisiva, né? Como a gente vem tendo, mas acho que ainda um pouco mais, o 12º jogador jogando com a gente e apoiando e incentivando. A gente sabe que esse ano tem uma carga um pouquinho maior de pressão para se voltar para a Série B, pelo que o clube vem demonstrando nos últimos anos, mas isso é natural. Eu acredito que na hora da decisão a nossa torcida vai estar junto, vai estar apoiando mais ainda, como já apoiou nas outras decisões. Obrigado, Pedro. Bom dia, Borek. Você, nesse ano, atuou na Copinha, no Paranaense e também na Série C, mas na Série C com menos minutos. Qual é a tua expectativa pela titularidade? Bom dia. Cara, expectativa a gente sempre tem, né? Tá jogando e tá podendo estar atuando ali. Só que eu tenho a cabeça muito tranquila, eu dou o meu melhor no dia a dia, nos treinos. A comissão me passa essa tranquilidade. Então, o que o professor Guanais decidir, para mim, tá de bom tamanho já, mas, como falei, no dia a dia sempre eu busco dar o meu melhor para conseguir isso. Bom dia, Borek. O jogo próximo, que é o que interessa, que é o jogo do sábado, é contra uma equipe que passa por muitos problemas. Mas se por um lado tem problemas, por outro lado é um time que perdeu o compromisso, né? Um time que caiu já para a Série D sabidamente, não tem mais nenhuma motivação de brigar por vaga, por alguma coisa assim, né? Já caiu, está com salário atrasado e tal. A gente pensa num time que é um franco atirador. Não se sabe nem quem vai entrar para jogar no time deles. Já teve jogador que desistiu essa semana do time, né? Então, isso não passa a ser uma preocupação para uma equipe como o Operário, que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série C e está acostumado a jogar com times que vocês já sabem por antecedência como é que é a distribuição tática, qual que é a jogada ensaiada deles, a bola parada, como funciona. Isso tudo me parece meio perdido no time deles. Aí vocês vão pegar um time que pode vir de qualquer jeito para dentro da área do Operário. Isso é uma preocupação para zagueiro ou não? Bom dia. Cara, como a gente sabe, né, a Série C até hoje não teve nenhum jogo fácil e você vê como está equilibrado em relação à pontuação, né? E creio que esse fator que você citou de eles estarem rebaixados, toda essa burocracia que eles vêm sofrendo lá, creio que vai ser um fator também preocupante para a gente, pelo fato dos jogadores, né? De alguns já terem desistido, talvez oportunizar quem lá não estava jogando, né? E aí, isso aí que a gente vai ter que se atentar nos detalhes e estar concentrado bastante na hora do jogo. Borek, muito tem se falado aqui no Operário da questão da coletividade dos atletas. Seja atleta com atleta, comissão técnica, torcida também, muito tem se falado da sinergia. Você é um dos mais novos do elenco. Como que você se insere nesse elenco justamente nessa cooperação mútua? Cara, eu me insiro, tipo assim, podendo ajudar o máximo possível meus companheiros. Seja defendendo da melhor maneira possível ali para ajudar os atacantes, ajudando a construção. Então eu creio que eu estou ali para o que precisar e para ajudar a equipe da melhor forma possível. Bem, o campo lá é tido como um dos piores da Série C. Todo mundo fala mal do piso do estádio lá. Todas as equipes que jogaram lá são unânimes que é muito ruim de jogar naquele campo. E não vai mudar para o jogo do Operário, né? E como o Operário é um time de toque de bola, de posse de bola, de domínio territorial e principalmente precisa de uma boa saída de bola ali de trás,
Até que ponto isso é uma preocupação? Você que é zagueiro sabe que perder bola na saída é terrível, né? Então, o piso passa a ser mais um adversário do Operário lá, porque está acostumado com um campo aqui maravilhoso, mesmo os campos de treinamento são muito bons. Então, quando você cai num piso ruim, isso, claro que atrapalha. Até que ponto isso pode interferir no bom desempenho do Operário? Então, eu creio que isso aí a gente tem que entender como vai estar a situação do gramado lá, né, no momento, na hora que for aquecer, porque a gente já pegou também outros campos ruins e a gente conseguiu se adaptar muito bem. Então, saber o momento certo de construir a jogada lá de trás, o momento de dar um chutão para frente se necessário, mas sempre com cautela e sem correr risco, né? Porque, como você falou, o zagueiro errar um passe ali em relação ao campo ali vai ser complicado para a gente, acaba nos prejudicando bastante.